Olá, eu sou o Rogério do canal Nas Trevas Contos de Terror. E hoje vou compartilhar com vocês nossa primeira história, uma história fascinante e sobrenatural, que envolve a EQM, ou experiência de quase morte do meu amigo Gabriel. Ele me contou essa história incrível durante uma peregrinação que fizemos juntos para a Aparecida do Norte pela Rota da Luz. Juntem-se a nós nessa jornada fantástica. Esta que é apenas a primeira, de muitas outras que iremos contar. Esta história em particular mudou completamente a vida do meu amigo. A experiência que ele viveu transcende totalmente o que conhecemos como realidade. E posso garantir que ela vai te surpreender de formas que você nem imagina. No ano de 2021, com a pandemia de Covid-19 finalmente sob controle, decidi que era hora de pagar minha promessa. Essa promessa me levaria a uma peregrinação a pé, de São Paulo até Aparecida do Norte, para participar da grande missa no santuário que aconteceria no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Essa jornada não seria apenas uma simples caminhada, mas uma forma de expressar minha profunda gratidão por termos, eu e minha família, superado os desafios dessa tragédia que afetou toda a humanidade. Para seguir com minha jornada, precisava colher o máximo de informações possíveis, tais como mapas das rotas, equipamentos necessários, entre outras dicas importantes. Após reunir todas as informações, ainda havia um grande impasse: decidir qual rota seguir. Eu tinha duas opções conhecidas: a mais rápida, que envolvia caminhar 180 quilômetros em 5 dias pelo acostamento da rodovia Presidente Dutra, famosa pelos frequentes acidentes envolvendo romeiros, ou a Rota da Luz, um caminho alternativo de 201,5 km, que deveriam ser percorridos em 7 dias. Embora mais longa e desafiadora, a Rota da Luz prometia ser mais segura e tranquila. Essa opção oferecia um percurso desafiador em meio à natureza, margeando as matas da Serra da Mantiqueira, e isso me encantou de tal forma que rapidamente decidi seguir pela Rota da Luz. O mapa que consegui pela internet mostrava que a jornada deveria começar em uma praça, em frente à rodoviária de Mogi das Cruzes, ao lado da estação de trem Estudantes, e seguia por bairros rurais, atravessando pequenas cidades como Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté e Pindamonhangaba, até chegar ao santuário em Aparecida. O contato direto com a beleza natural, combinado com os desafios do terreno e a importância religiosa da data, transformam essa peregrinação em uma experiência única de introspecção, reflexão e gratidão. Para aqueles que, como eu, desejava agradecer por terem superado os desafios trazidos pela pandemia, a Rota da Luz oferecia o cenário perfeito para renovar minha fé e refletir sobre a jornada pessoal vivida nos últimos anos. Infelizmente havia um problema a superar, pois como estava em cima da hora, teria que ir sozinho, pois não havia tempo para convidar um amigo, o que para mim não era um problema. No entanto, minha esposa, muito preocupada, insistiu que eu procurasse alguém na internet mesmo, pois quem sabe, encontraria alguém interessado em fazer a mesma peregrinação. E foi navegando por um blog sobre a Rota da Luz que conheci Gabriel, que há alguns dias atrás havia feito um anúncio procurando companhia para a jornada. No anúncio, ele havia deixado seu número de WhatsApp. Sendo assim, entrei em contato e ele prontamente respondeu. Seus motivos não eram iguais aos meus, mas éramos muito parecidos e logo nos demos super bem. Gabriel me contou que havia escolhido a Rota da Luz justamente por ser mais segura. Disse que anos atrás havia tentado fazer a peregrinação pela rodovia Dutra, mas algo terrível aconteceu logo no início, que o marcou profundamente e o fez prometer a si mesmo que nunca mais pegaria aquela rodovia novamente. Fiquei curioso e pedi para ele me falar sobre o que havia acontecido com ele, mas ele me interrompeu e disse que durante nossa viagem haveria tempo suficiente para me contar em detalhes o que havia acontecido. Com isso em mente, trocamos informações sobre os equipamentos que deveríamos levar, suprimentos importantes, alimentos, água, tipo de roupas e calçados. E finalmente, com tudo acertado, combinamos de nos encontrar no dia seguinte na estação de trem Estudantes, para iniciar a rota juntos a partir dali. No entanto, devido a alguns contratempos de ambos,
Fomos forçados a começar nossa jornada por volta das 16 horas, com o sol já começando a descer no horizonte. E por isso teríamos um desafio maior logo no primeiro dia da jornada, pois teríamos que caminhar alguns quilômetros até Guararema durante a noite. No dia seguinte, nos encontramos na estação conforme combinado e partimos logo em seguida, com um certo senso de urgência, cientes de que a escuridão não tardaria a cair. As mochilas, carregadas com tudo o que precisávamos para os próximos dias, pareciam ainda mais pesadas devido ao horário avançado. A cada passo, o peso sobre os ombros era um lembrete constante do desafio que havíamos aceitado. Conforme o sol se escondia por completo, o crepúsculo deu lugar à escuridão, e não tivemos outra escolha senão ligar nossas potentes lanternas. O som rítmico de nossos passos e dos cajados na terra batida se misturava ao canto dos pássaros noturnos e dos insetos ao redor. O vento soprava entre as árvores, adicionando uma atmosfera mágica à noite. A escuridão além das lanternas parecia esconder segredos prestes a serem revelados, enquanto o peso das mochilas parecia aumentar a cada passo, tornando a caminhada cada vez mais desafiadora. Mesmo assim, seguimos firmes, movidos pela força de nossa promessa. As conversas se tornaram cada vez mais escassas, pois nossa atenção estava voltada para avançar com cuidado, e cada um de nós estava absorvido pelo ambiente e pelos próprios pensamentos. Finalmente chegamos em Guararema, cansados mas felizes por termos vencido a primeira etapa de nossa jornada. Porém, ainda não sabíamos se conseguiríamos vagas em uma pousada. Estávamos à nossa sorte, totalmente sem garantias. Felizmente, ao consultar a primeira pousada, demos uma baita sorte, pois fomos recebidos de forma acolhedora, onde a dona da pousada disse que sempre haviam vagas disponíveis para romeiros corajosos como nós. No entanto, nos pediu para fazer silêncio, pois muitos romeiros já estavam dormindo. Eles haviam chegado bem mais cedo e planejavam continuar sua jornada antes do nascer do sol. Estávamos exaustos e sentimos que merecíamos um descanso prolongado. Decidimos que seria prudente dormir um pouco mais, permitindo que nossos corpos recuperassem as energias para os desafios que ainda nos aguardavam. Naquela noite, o silêncio era quase total, quebrado apenas pelo som forte da respiração e roncos dos outros peregrinos. O cansaço nos dominou, e logo caímos em sono profundo. No entanto, fui abruptamente despertado por um barulho estranho. Ao abrir os olhos, percebi que Gabriel estava se remexendo no colchonete ao lado. Ficou evidente para mim que ele estava preso em um pesadelo. Ele murmurava palavras incompreensíveis com frases desconexas, e seu rosto estava contorcido em angústia. Fiquei indeciso, sem saber se deveria acordá-lo. Mas, depois de alguns minutos, antes que eu tomasse uma decisão, ele finalmente se acalmou e voltei a dormir. Acordamos com o sol brilhando no céu, e a pousada estava estranhamente silenciosa. Levantamos, e ao explorar o local, percebemos que não havia mais ninguém ali, pois todos os romeiros já haviam partido em suas jornadas, deixando a pousada vazia. A tranquilidade do ambiente, agora desprovida de qualquer sinal de vida, parecia quase surreal após a noite agitada de Gabriel. Essa sensação de calma nos deu a oportunidade de nos preparar com tranquilidade para o próximo trecho da nossa caminhada. Após um rápido café da manhã, finalmente conseguimos tomar um bom banho, algo que infelizmente não foi possível na noite anterior devido ao horário avançado de nossa chegada. Refrescados e mais revigorados, nos preparamos para seguir em direção a Santa Branca, prontos para enfrentar os quase 20 quilômetros que nos aguardavam. Quando chegamos à recepção da pousada, notamos uma enorme pilha de mochilas. A dona, percebendo nossa estranheza, explicou que oferecia um serviço de transporte das mochilas até uma pousada em Pindamonhangaba. Assim, bastaria levarmos apenas o essencial, deixando o restante para pegar quase no final da jornada. Ficamos muito felizes e aceitamos imediatamente a oferta. Retiramos o que seria mais importante e colocamos em nossas mochilas de hidratação, deixando para trás até mesmo a comida, pois ela nos assegurou que ao longo da Rota da Luz havia pontos de descanso onde voluntários ofereciam alimentos. Nos despedimos da simpática dona da pousada e seguimos muito mais aliviados em direção a Santa Branca. No entanto, as lembranças dos pesadelos de Gabriel continuavam a pairar em minha mente, adicionando uma nova camada de mistério à nossa jornada. O sol já estava alto
iluminando a estrada cercada por verdes colinas e pequenas propriedades rurais. Enquanto caminhávamos, o silêncio era quebrado apenas pelo som rítmico dos nossos passos e dos cajados tocando o chão. Enquanto avançávamos pelo caminho, o silêncio entre nós parecia mais denso, carregado de algo não dito. O sol alto começava a inclinar-se lentamente, lançando sombras longas sobre a estrada. Em meio a essa quietude, resolvi mencionar o pesadelo que havia perturbado Gabriel na noite anterior. A lembrança da inquietação dele durante o sono me deixou intrigado e senti que havia algo mais profundo por trás daquele episódio. Ao ouvir minha observação, Gabriel parou por um momento, e o peso de suas lembranças ficou evidente em seu rosto. O silêncio ao nosso redor tornou-se quase palpável, como se o próprio ambiente estivesse aguardando suas próximas palavras. Ele continuou caminhando, mas agora com um ritmo mais lento, como se estivesse carregando um fardo invisível. Foi então que Gabriel começou a desabafar sobre o que tanto o atormentava. Disse que anos atrás, ao tentar realizar a mesma peregrinação, mas seguindo pela Via Dutra, algo terrível acontecera com ele, logo no início da jornada. O impacto desse evento foi tão profundo que transformou completamente sua vida. Disse que durante sua longa recuperação, ele fez uma promessa. Se conseguisse se recuperar sem sequelas, repetiria a caminhada, mas pela Rota da Luz, jurando a si mesmo que nunca mais colocaria os pés naquela rodovia. Enquanto falava, Gabriel parou novamente e, com uma expressão séria, me mostrou uma enorme cicatriz escondida entre seus cabelos. Em seguida, sentou-se no chão, levantou as calças e exibiu outras cicatrizes, resultado de inúmeras cirurgias que havia feito nas pernas. As marcas em seu corpo eram testemunhas de sua luta pela vida. Ele afirmou que era um milagre em pessoa, que, segundo os médicos, não deveria estar ali, caminhando ao meu lado. Ele completou contando em detalhes toda essa história. Ele disse que, apesar dos riscos conhecidos, decidiu começar sua jornada ao anoitecer, acreditando que a estrada, embora perigosa, seria mais segura à noite devido à menor quantidade de carros. No entanto, conforme a noite avançava, a rodovia Dutra revelou sua face mais ameaçadora. Enquanto caminhava ao longo da rodovia, cercado pelo barulho distante de motores e o brilho esporádico dos faróis, Gabriel mantinha o foco em seu objetivo. Mas foi em um momento de distração, quando seus pensamentos vagaram por um breve instante, que tudo mudou. Um carro, que surgiu de repente na curva, o atropelou. O impacto foi devastador. Gabriel foi jogado ao chão com uma força brutal, seu corpo colidindo contra o asfalto frio. O motorista, em estado de choque, parou imediatamente, desceu do carro e correu, passando diretamente por ele como se não o tivesse visto. Gabriel se levantou do chão, ainda atordoado e assustado. Olhou ao redor de seu corpo, esperando encontrar ferimentos graves, mas, para sua surpresa, apesar do impacto devastador, não havia sofrido um arranhão sequer. Ele se viu ileso, como se o acidente não tivesse acontecido. Mas, ao olhar para trás, o desespero tomou conta dele. Gabriel viu a cena mais horrível que jamais imaginara. O motorista chorava desesperado ao lado do corpo de um homem caído no asfalto. O corpo do homem estava todo ensanguentado, com fraturas expostas nas pernas, e aparentemente, sem vida. Foi então que tudo começou. Enquanto tentava processar o que tinha acontecido, Gabriel pensou que talvez o carro poderia ter atropelado outro romeiro e que ele, por sorte, havia sido atingido apenas de raspão. Com essa ideia na mente, ele se aproximou para ajudar como podia. No entanto, ao olhar mais de perto para o homem caído, um sentimento de terror o envolveu. Algo no rosto do homem era perturbadoramente familiar. As roupas eram estranhamente parecidas com as dele, até o cajado totalmente amassado ao lado era idêntico ao seu. De repente, a horrível verdade se revelou. O homem caído no chão era ele mesmo. Inconformado, Gabriel gritou, tentando explicar ao motorista que havia algo terrivelmente errado, que ele estava ali, de pé, ileso. Mas por mais que ele falasse, o homem não parecia ouvir nada. De repente, sirenes foram ouvidas ao longe, crescendo em intensidade até se tornarem ensurdecedoras. Vários carros começaram a parar ao longo da rodovia, e logo uma multidão se formou, com pessoas saindo dos veículos e correndo em direção ao local do acidente. Gestos de desespero e rostos contorcidos de preocupação dominavam a cena, enquanto alguns tentavam em vão
prestar algum tipo de socorro ao corpo caído no asfalto. Gabriel, ainda atônito, observava tudo aquilo como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Ele tentava gritar, chamar a atenção, mas ninguém parecia notá-lo. As pessoas passavam por ele, como se ele não estivesse ali. A cada tentativa frustrada de comunicação, o desespero dentro dele só aumentava. Era como se o mundo ao seu redor estivesse desconectado de sua própria realidade. Então, no meio daquela confusão, Gabriel ouviu o socorrista dizer com espanto que, impressionantemente, o homem ainda estava vivo, mas que respirava com muita dificuldade. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, criando uma onda avassaladora de confusão. Pois, afinal, ele estava vivo e estava ali, de pé, vendo tudo com seus próprios olhos. Era como se sua mente estivesse tentando se agarrar a dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Gabriel olhou novamente para o corpo no chão, o seu próprio corpo, e uma avalanche de perguntas e pensamentos conflitantes tomou conta de sua mente. Cada segundo que passava parecia trazer uma dúvida. Seria ele uma ilusão, ou um fantasma preso entre a vida e a morte? O pânico e a incompreensão o dominaram, enquanto o som distante de um helicóptero se aproximava, até que o vento das hélices começou a levantar poeira e detritos ao seu redor, fazendo as pessoas se afastarem de seu corpo. O helicóptero pousou no meio da estrada, sua presença imponente marcando o ponto crítico da situação, mas na cabeça de Gabriel, o caos só se intensificava. Um médico desceu rapidamente do helicóptero com a expressão grave mas determinada. Ele se aproximou do corpo caído no asfalto, observando por um breve momento antes de se virar para a equipe que o acompanhava e dizer: "Se ainda há vida, temos que ter esperança", e sem perder tempo, ordenou que o corpo fosse imediatamente levado para o helicóptero. Gabriel tentou subir no helicóptero, e quando tentou se segurar na porta, percebeu que suas mãos simplesmente passaram por ela, como se estivesse tentando agarrar o vento. Ele tentou novamente, mas foi em vão. Cada tentativa só aumentava sua frustração e o terror que se infiltrava em sua mente. Era como se ele fosse feito de fumaça, incapaz de interagir com o mundo físico. Suas mãos atravessavam a estrutura do helicóptero e os paramédicos não percebiam sua presença. Gabriel se viu preso em uma realidade onde ele era apenas um observador impotente, incapaz de influenciar o curso dos acontecimentos. Quando o helicóptero finalmente decolou levando seu corpo para longe, Gabriel sentiu uma profunda sensação de perda. Era como se uma parte essencial de si estivesse sendo arrancada, afastando-se para um lugar onde ele não podia seguir. Ele ficou parado, impotente, vendo seu corpo desaparecer no horizonte. Suas mãos ainda estendidas tentando agarrar o nada, testemunhavam a dolorosa separação entre sua consciência e o que antes definia sua existência. Ficou parado em choque, vendo as pessoas se dispersarem, até que gradualmente a rodovia foi esvaziando. O trânsito, que havia sido paralisado por um policial durante o resgate, começou a se mover novamente, como se a rotina da estrada estivesse lentamente voltando ao normal. As pessoas que momentos antes estavam tão agitadas retornaram para suas vidas, deixando o local em um silêncio cada vez mais profundo. Gabriel observava tudo isso, ainda sem conseguir compreender completamente o que havia acontecido, até que finalmente se viu sozinho na estrada. O silêncio que se seguiu era esmagador. A rodovia, antes caótica e cheia de movimento, agora estava deserta. Gabriel olhou ao redor, sentindo o peso da solidão cair sobre ele como uma manta pesada. Não havia ninguém para quem pudesse gritar, ninguém que pudesse ouvi-lo. Ele estava totalmente isolado, preso em uma realidade que não fazia sentido. Com o tempo, Gabriel começou a se acalmar, e sua mente finalmente clareou. Infelizmente, a única pessoa que sabia de sua jornada era sua ex-esposa, e esse pensamento trouxe uma onda de arrependimento que o envolveu completamente. A lembrança do que havia acontecido entre eles era como uma ferida aberta que ele evitava encarar. Eles haviam se separado recentemente, embora ainda se amassem profundamente. O impasse que os afastou foi devastador. Sua ex-esposa havia contado que estava grávida, mesmo sabendo que ele não desejava ter filhos. A gravidez fora um acidente, algo que ela jamais planejou, mas que esperava que, de alguma forma, pudesse trazer uma nova perspectiva para Gabriel, unindo-os ainda mais. Ela compreendia e aceitava o fato de que Gabriel não queria ter filhos,
algo que ele sempre deixou claro desde o início do relacionamento. No entanto, quando ela revelou a gravidez, Gabriel, marcado por suas profundas cicatrizes de infância como órfão, reagiu com medo e insegurança. Incapaz de imaginar trazer uma criança ao mundo, ele pediu a ela que interrompesse a gravidez. Para ela, a ideia de interromper a gravidez era inconcebível, um pecado mortal que sua consciência não podia suportar. Contudo, diante do pedido de Gabriel e da gravidade da situação, ela, apesar de tudo, concordou em fazer o que ele pediu. No entanto, esse pedido abalou profundamente sua confiança nele. Ela percebeu que não poderia continuar ao lado de alguém que a fez enfrentar uma escolha tão dolorosa, algo que para ela era impensável. Decidida a seguir em frente sem ele, ela disse que tudo estava acabado e pediu a Gabriel que saísse de casa. Ele, consumido pelo peso de suas palavras e escolhas, concordou sem protestar, acreditando que talvez realmente precisasse repensar sua vida e saiu de casa. Essa decisão o levou a fazer a peregrinação pela Dutra. Ao invés de buscar o perdão e tentar consertar o que havia feito, Gabriel escolheu o caminho mais perigoso possível para resolver seus problemas, uma escolha que literalmente estava levando sua vida. Afinal de contas, talvez ele já até estivesse morto. De repente, Gabriel começou a sentir algo estranho, uma sensação indescritível, como se o mundo ao seu redor estivesse se dissolvendo. O cenário começou a se desintegrar, os sons da rodovia desaparecendo, as sombras se desfazendo em um vazio crescente. Quando piscou novamente, percebeu que não estava mais na estrada. Gabriel se viu ao lado da cama de sua ex-esposa e ela dormia tranquilamente, sem saber o que havia acontecido com ele. Estranhamente, ao lado da cama, um jovem desconhecido estava parado, observando-a com uma expressão serena. Confuso, Gabriel perguntou quem era aquele jovem e o que ele estava fazendo ali. O jovem respondeu com naturalidade, dizendo que mulheres grávidas precisam ser acompanhadas. Em seguida, olhando diretamente para Gabriel, afirmou que ele é quem não deveria estar ali, afinal, foi ele quem rejeitou seu filho, deixando sua esposa em uma situação extremamente difícil. Antes que Gabriel pudesse reagir, o jovem levantou uma mão e de repente, em um piscar de olhos, tudo ao seu redor mudou. Gabriel se viu novamente na estrada, e a revelação caiu como um peso esmagador sobre ele. Com as mãos sobre a cabeça, Gabriel não conseguia processar a informação de imediato. A confusão e o turbilhão de emoções que se seguiram deixaram-no completamente perplexo. Tudo o que ele acreditava saber mudou em um instante, e a percepção de que sua vida tomara um rumo inesperado o paralisou. Mas o que realmente o atingiu foi o ciúme que começou a arder em seu peito, pois a ideia de outro homem ao lado da mulher que ele ainda amava foi um golpe que ele não estava preparado para suportar. Parado ali na estrada, sem saber o que fazer, Gabriel foi tomado por uma sensação de desorientação completa. A solidão, o arrependimento que se confundiam com os ciúmes, pesavam sobre ele como uma carga insuportável, e a escuridão ao seu redor parecia refletir o vazio dentro de si. Sem outra opção aparente, ele decidiu começar a caminhar, e cada passo que dava parecia arrastá-lo mais fundo em sua própria mente, onde os pensamentos turbulentos giravam em torno do que acabara de descobrir. A estrada diante dele era longa e envolta em sombras, sem um destino claro à vista. A escuridão parecia infinita, e Gabriel se sentia perdido tanto no mundo físico quanto em sua própria existência. Ele caminhava sem saber para onde estava indo, como se estivesse preso em uma versão distorcida da realidade, uma versão da estrada que ele mal reconhecia. Enquanto continuava avançando, percebeu que o ambiente ao seu redor começou a ficar mais sombrio. No início, parecia que ele estava caminhando normalmente pela rodovia Dutra. Porém, a estrada estava totalmente deserta, com as árvores ressecadas e sem folhas. À sua frente, onde a escuridão era mais densa, ele começou a ouvir sons perturbadores ao longe. Freadas bruscas, gritos de desespero e carros se chocando. O som ecoava na estrada deserta, criando uma sensação de terror crescente. Conforme avançava, começaram a aparecer carros destruídos ao longo do caminho e ficou claro para ele que eram restos de acidentes antigos. Os veículos estavam retorcidos e totalmente carbonizados, com marcas de impacto que sugeriam que tragédias terríveis tinham ocorrido ali. Vidros quebrados refletiam a pouca luz disponível,
e pedaços de metal espalhados pela estrada contavam histórias de muitas vidas interrompidas de forma brutal. Gabriel caminhava por entre os destroços, com o coração batendo mais rápido a cada passo. Ele sentia uma presença opressiva, como se os próprios espíritos daqueles que haviam perecido na rodovia ainda estivessem ali observando. O cheiro de queimado e de óleo velho impregnava o ar, tornando cada respiração um esforço. Foi então que, além dos carros destruídos, ele avistou algo bem diferente: a luz pálida de um reflexo à distância cintilando entre as árvores. Gabriel percebeu que se tratava de um lago. Se aproximou e percebeu que suas águas eram surpreendentemente cristalinas e contrastavam com o caos e a destruição ao redor. A superfície espelhava o céu escuro, mas a clareza da água era quase hipnotizante e convidativa. Uma sede insuportável tomou conta dele, como se seu corpo estivesse clamando por alívio imediato. Sem hesitar, Gabriel se ajoelhou e com as mãos trêmulas tentou pegar um pouco de água. Tudo parecia surreal, a beleza daquelas águas cristalinas contrastando com o que ele acabara de ver e ouvir. Mas, no momento em que seus dedos tocaram a superfície, a sensação de alívio que esperava foi substituída por puro terror. De dentro das profundezas, uma mão grotesca e deformada emergiu, agarrando seu braço com uma força implacável. Antes que pudesse reagir, Gabriel foi puxado violentamente para dentro do lago. A água gelada o envolveu em um abraço mortal, e ele começou a afundar rapidamente, com o peso de seu corpo puxando-o cada vez mais para baixo. O pânico tomou conta dele. Ele lutava desesperadamente. Seus pulmões queimavam enquanto tentava desesperadamente subir à superfície, mas era inútil. A escuridão das profundezas o envolvia, e a última bolha de ar escapou de seus lábios enquanto ele se afogava, com o desespero transformando-se em um vazio silencioso. E quando ele já havia se entregado, tudo mudou. Não estava mais sentindo a pressão da água, mas em vez disso, encontrou-se deitado sobre um solo frio e duro. Ele se levantou e, para sua surpresa, agora estava em um cemitério cercado por fileiras de lápides. O ar estava denso e pesado, e uma névoa rasteira cobria o chão. Cada lápide ostentava a foto de uma criança recém-nascida, e abaixo de cada foto, um nome estava gravado. À sua frente, havia vasos com flores recém-colocadas, como um triste lembrete de que essas vidas, embora breves, ainda eram lembradas. Quando Gabriel se aproximou e tentou ler o nome, foi tomado por um calafrio ainda mais intenso, pois podia ouvir o choro frágil da criança ecoando em seus ouvidos. E assim foi na próxima, e na seguinte, o mesmo som perturbador, como se estivessem presas em um ciclo eterno de dor. As faces das crianças pareciam olhar para ele, com seus olhos fixos carregando uma mistura de tristeza e algo mais, algo que ele não conseguia definir. O silêncio do cemitério era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante de corvos, e Gabriel sentiu o peso das lápides ao seu redor, cada uma contando uma história de vidas interrompidas cedo demais. Enquanto caminhava mais fundo pelo cemitério, algo inesperado fez Gabriel parar. Isolada e afastada das demais, ele avistou uma tumba diferente. A lápide estava desgastada pelo tempo, sem foto alguma, e ao contrário das outras, não havia flores à sua frente. Dentro, um caixão repousava aberto na escuridão. Instintivamente, de alguma forma, ele sabia que aquela era a tumba de uma pessoa que havia sido completamente esquecida e apagada da memória de todos. Gabriel se aproximou da tumba, sentindo uma conexão perturbadora que parecia puxá-lo para mais perto. Quando olhou para dentro do caixão, viu seu próprio corpo pálido e imóvel, deitado em um descanso inquietante. A verdade o atingiu com força. Ele finalmente percebeu que estava pagando o preço por ter pedido à sua esposa que interrompesse a gravidez. Agora, o peso de sua decisão estava se manifestando diante dele de uma forma terrível e concreta. De repente, larvas começaram a emergir do nariz e da boca do seu corpo no caixão, se retorcendo em um espetáculo grotesco. Gabriel observou, horrorizado, enquanto as larvas devoravam seu rosto inerte. Mas, então algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Uma dor insuportável tomou conta de seu corpo, como se cada mordida das larvas no cadáver fosse sentida por ele mesmo. Desesperado, tentou correr, mas foi impedido por uma dor insuportável, que começou a subir por suas pernas e quando olhou, viu as larvas subindo e devorando sua carne vorazmente.
O pavor tomou conta dele, e em um impulso de puro terror, ele se desequilibrou e caiu dentro da tumba. No momento em que caiu, a sensação das larvas devorando seu corpo intensificou-se, como se estivesse sendo consumido vivo. Gabriel gritava desesperado, a dor das larvas devorando seu corpo era insuportável. Ele não conseguia pensar em nada além do horror que o cercava. Então, em meio à escuridão, uma luz suave surgiu seguida por uma voz calma que disse: "Pai, segure minha mão." Ao erguer os olhos, Gabriel viu o jovem que estivera ao lado de sua esposa enquanto ela dormia. Naquele instante, algo profundo dentro dele reconheceu a verdade. Sim, era ele, o filho que Gabriel havia tentado afastar antes mesmo de nascer. Mas agora, diante daquela figura, ele sentiu algo que nunca havia experimentado tão profundamente. Um amor incondicional e avassalador. Tudo fazia sentido, todas as suas escolhas e erros culminavam naquele momento de pura revelação. O jovem era seu filho, já crescido, e sua presença era uma âncora de esperança em meio ao tormento. Com o coração transbordando de emoções que ele mal podia compreender, Gabriel estendeu a mão trêmula, ansioso por agarrar a única coisa que parecia real naquele pesadelo. No instante em que sua mão tocou a mão do filho, uma onda de calor e paz o envolveu. O cemitério se dissolveu na luz, as larvas desapareceram, e a dor foi substituída por uma sensação de redenção. Gabriel abriu os olhos e, para sua surpresa, se viu deitado em uma cama de hospital. A primeira coisa que sentiu foi a mão quente de sua esposa apertando a sua, como se nunca tivesse soltado. Ela estava ali, ao seu lado, com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Antes que os médicos chegassem, Gabriel foi invadido por uma sensação avassaladora de amor, não apenas por estar vivo, mas por saber que finalmente ele compreendia o que realmente importava. Enquanto Gabriel ainda tentava processar tudo o que havia acontecido, ele percebeu que sua esposa estava visivelmente diferente. Seu ventre estava arredondado, e naquele momento, ele compreendeu a magnitude do tempo que havia perdido. Embora para ele parecesse que haviam se passado apenas algumas horas, a realidade era bem diferente. Ele soube que havia estado em coma por longos meses. A revelação o deixou atordoado. Tudo o que experimentara, o terror, as visões, o encontro com seu filho, acontecera enquanto ele estava preso em um estado de inconsciência profunda. Sua esposa, com um sorriso cheio de lágrimas nos olhos, pegou a mão dele e a colocou gentilmente sobre sua barriga. Gabriel sentiu a vida que crescia ali, uma vida que ele havia quase rejeitado. Ele não pôde conter as lágrimas. Com a voz embargada pela emoção, sussurrou dizendo, como se a certeza já estivesse gravada em seu coração, que sabia que era um menino. A mistura de arrependimento e a nova esperança para o futuro se fundiram em um propósito claro. Gabriel sabia que, apesar do sofrimento e das provações, ele havia ganhado uma segunda chance, uma chance de ser o marido e o pai que ele jamais imaginara ser. O que ele havia vivenciado não era apenas um pesadelo, mas uma jornada de redenção, e agora ele estava desperto para a realidade que realmente importava. Ele complementou dizendo que, após ter saído do coma, alguns dias depois, sua esposa deu à luz ao filho deles, a quem chamaram de Alex. Alex era um menino saudável e cheio de vida, e juntos decidiram por esse nome, que significava protetor em grego, uma escolha que refletia o verdadeiro milagre que ele representava em suas vidas. Gabriel, no entanto, não pôde estar presente no nascimento do filho, pois ainda estava internado, se recuperando das múltiplas cirurgias nas pernas. Quando finalmente deixou o hospital, ainda não conseguia andar, pois passou meses em um longo processo de fisioterapia. Mas, aos poucos, ele recuperou sua força, até que um dia conseguiu dar seus primeiros passos novamente. E foi nesse momento que Gabriel teve coragem de segurar seu filho nos braços pela primeira vez. E novamente, a sensação foi mágica, todo o sofrimento e a dor pareceram desaparecer instantaneamente. E ao olhar para Alex, Gabriel se lembrou do momento em que, em seu pesadelo, seu filho já crescido, estendeu a mão para ele, libertando-o daquela terrível prisão. Segurar Alex agora, no mundo real, era como reviver aquele momento de redenção, mas de uma forma ainda mais profunda e verdadeira. Alex não era apenas seu filho. Para Gabriel, Alex era seu salvador. Naquele momento,
Gabriel me disse que sua promessa era um gesto de profunda gratidão por sua recuperação física sem sequelas. No entanto, ele não conseguia se livrar dos terríveis pesadelos que o acompanhavam noite após noite. Ele sabia que, de alguma forma, para se libertar por completo, precisaria ir além. Sentia no fundo de sua alma que a peregrinação pela Rota da Luz seria sua libertação definitiva. A história de Gabriel consumiu praticamente todo o percurso até Santa Branca. Cada detalhe que ele compartilhava me deixava mais impressionado. Ao final, ele me fez refletir sobre tudo o que havia me contado, esperando minha opinião sobre o que eu pensava a respeito de sua experiência. Como espiritualista, fiquei profundamente impactado pela história de Gabriel. O que ele viveu vai além do que a maioria das pessoas poderia imaginar. A intensidade de sua experiência não era algo simples de processar, e me vi refletindo sobre os significados mais profundos por trás de sua jornada. Finalmente chegamos em Santa Branca. O cansaço físico e emocional era imenso, e graças a Deus, encontramos uma pousada simples mas acolhedora, onde poderíamos descansar. A ideia era acordar bem cedo, pouco antes do nascer do sol, e seguir em direção a Paraibuna, enfrentando os 38 quilômetros que nos aguardavam. Sabíamos que seria uma das etapas mais longas da jornada, então cada minuto de descanso era essencial. Naquela noite, no entanto, os pesadelos de Gabriel pareciam estar ainda mais intensos. Ele se revirava constantemente, visivelmente perturbado, preso em seus próprios tormentos. Então resolvi agir de alguma forma. Imediatamente coloquei meus fones de ouvido e iniciei algumas meditações com o intuito de ajudá-lo e melhorar as energias no ambiente. E foi durante uma forte meditação xamânica, em um momento de devaneio, que fui tomado por uma visão inesperada. Em minha visão, vi Gabriel caminhando em direção a uma senhora que estava parada em uma estrada de terra, sorrindo e de braços abertos esperando por ele. Quando finalmente a encontrou, ela o envolveu em um abraço caloroso, e nesse momento, uma explosão de luzes suaves os rodeou. A luz emanava da aura da senhora, como se ela fosse uma fonte de conforto e cura. Gabriel chorava copiosamente enquanto escutava cada palavra que ela dizia, como se aquelas palavras trouxessem o consolo ou as respostas que ele tanto buscava. A visão era ao mesmo tempo intensa e serena. Quando acordei, senti que aquele sonho carregava um significado mais profundo, algo além da minha compreensão imediata. Parecia que, de alguma forma, a própria jornada espiritual de Gabriel estava se manifestando em meu inconsciente, e a presença daquela senhora com sua aura brilhante era uma peça-chave nessa jornada. Finalmente adormeci profundamente, e ao acordar, percebi que Gabriel também já estava acordado, mexendo em seu celular. Parecia alheio ao pesadelo que o atormentara durante a noite, como se não se lembrasse de nada do que havia acontecido. Após alguns minutos nos levantamos, e apesar dos pesadelos de Gabriel, nos sentíamos renovados e prontos para seguir em frente. Tomamos um café reforçado, organizamos nossas coisas e partimos para Paraibuna. Saímos antes do nascer do sol, e ainda envoltos na escuridão da madrugada. Conforme caminhávamos, o horizonte começou a ganhar tonalidades douradas e alaranjadas, e logo os primeiros raios de sol apareceram, trazendo uma sensação de renovação. O céu, antes escuro, foi se transformando em um azul brilhante, e o sol subiu rapidamente, banhando a estrada à nossa frente com sua luz quente. Apreciar o nascer do sol naquele cenário nos deu forças para continuar, mesmo sabendo que o dia ainda seria longo. A cada quilômetro percorrido, surgiam na beira da estrada de terra famílias que gentilmente montavam mesas nas portas de suas casas, sempre com a imagem de Nossa Senhora Aparecida ao centro. Com gestos simples mas genuínos, ofereciam, além de um banco para descanso, muitas frutas, bolos, doces e pães caseiros deliciosos, feitos com carinho para os romeiros. Era gratificante, pois esses atos de hospitalidade nos faziam sentir muito especiais, como se estivessem nos agradecendo por enfrentar aquela provação em benefício de todos. A conexão com aquelas pessoas e com a natureza ao redor dava à caminhada um significado mais profundo e espiritual. Ao longo do caminho, também fizemos amizades com outros romeiros. Alguns caminhavam pela aventura, enquanto outros, como nós, estavam ali cumprindo promessas e buscando algo mais profundo.
Cada conversa revelava uma nova história e nos mostrava como estávamos todos conectados pelos desafios e reflexões que a estrada trazia. Caminhamos por cerca de 15 quilômetros sob um sol escaldante, em uma área bem mais afastada, onde já não encontrávamos mais as acolhedoras casas de apoio que antes nos ofereciam descanso e sustento. O cansaço se acumulava, e Gabriel, para piorar, estava com os pés cheios de bolhas, o que tornava cada passo um desafio ainda maior. De repente, após contornarmos uma curva, que a estrada de terra nos revelou uma imponente ladeira à nossa frente. A subida parecia interminável, com cerca de 5 quilômetros mais ou menos de extensão de uma estrada cheia de pedras e sem sombra alguma. Para piorar, nossa água já estava quente, mas seguimos em frente, com passos lentos mas decididos, encarando mais essa provação que a jornada nos impunha. Quando estávamos quase no final da subida, Gabriel não aguentou e se sentou exausto no chão. Ele disse que não conseguia continuar, que suas forças haviam se esgotado e que estava com muitas dores nos pés. Sentei ao lado dele e tentei encorajá-lo dizendo para ele tentar um pouco mais, pois faltava pouco para terminar a subida. Ele disse que não adiantava, pois não iria conseguir, e fiquei sem saber o que fazer. A exaustão de Gabriel era evidente, mas parar ali sob o sol escaldante parecia uma decisão arriscada. Sabia que permanecer naquela ladeira poderia tornar a situação ainda pior. E como a subida estava quase no fim, tomei a decisão de caminhar um pouco mais para ver o que havia no final da ladeira. Talvez houvesse algum lugar com sombra ou um ponto de descanso que pudesse nos ajudar. Foi então que, milagrosamente, avistei ao longe, bem após a curva final, o portão de uma chácara. Era como uma visão de esperança no fim de uma provação, pois ali poderíamos pedir ajuda e, com sorte, descansar um pouco e repor nossa água, exatamente o que precisávamos naquele momento. Voltei imediatamente até Gabriel, que estava sentado no chão, exausto e com os olhos fechados. Sem perder tempo, contei o que havia visto. No primeiro momento, ele não acreditou e balançou a cabeça e disse que eu estava louco e que provavelmente eu tinha visto uma miragem. Fiz com que ele olhasse nos meus olhos e jurei que era verdade. Com certa relutância, ele finalmente se levantou, respirou fundo e, ainda resmungando bastante, começou a caminhar novamente. Cada passo era pesado, mas a promessa de um alívio à frente o fez continuar. Finalmente chegamos ao final da ladeira, e logo após a curva, avistamos a porta da chácara com umas pessoas acenando para nós. Foi um alívio imenso ver que aquilo não era uma miragem. Para ser sincero, eu mesmo estava começando a duvidar e torcia para que realmente tivesse uma chácara após a curva. Fomos nos aproximando lentamente, com os olhos fixos no chão cheio de pedras, tentando manter o equilíbrio em meio ao cansaço. Quando finalmente levantei a cabeça, levei um susto e parei imediatamente. Gabriel, que vinha logo atrás, passou à minha frente sem hesitar e foi direto para os braços de uma senhora que o esperava. Ela tinha um sorriso singelo no rosto e estava de braços abertos, exatamente como na minha visão. A sensação que tivemos foi de que ela já nos conhecia. Após abraçar Gabriel e dizer algumas palavras que o fizeram chorar, ela o levou até uma cadeira confortável, bem em frente a uma mesa farta com a imagem de Nossa Senhora ao centro. Imediatamente após deixar Gabriel confortável, ela se virou para mim com o mesmo sorriso no rosto e os braços novamente abertos, e pediu que eu me esforçasse só mais um pouco, garantindo que todo o desconforto iria passar. Quando finalmente me abraçou, senti uma paz inexplicável, como se a própria Nossa Senhora Aparecida estivesse agindo através daquela mulher. Suas palavras simples trouxeram uma calma que me fez entender que estávamos no lugar certo, na hora certa. Fiquei sem entender muito bem o que estava acontecendo e comecei a chorar copiosamente. Não sabia ao certo se as lágrimas vinham pelo fato de perceber que minha visão havia se realizado, ou se era apenas o cansaço finalmente me vencendo. Mas naquele abraço, tudo parecia fazer sentido. Uma mistura de alívio e algo mais profundo, como se estivesse descarregando todo o peso da jornada que havíamos enfrentado até ali. Comemos e bebemos fartamente e descansamos um pouco, enquanto observávamos outros romeiros chegando e sendo recebidos da mesma forma, com um grande abraço. Foi incrível saber que no mundo existiam pessoas assim. Nos despedimos com gratidão e seguimos em frente, continuando nossa jornada até Paraibuna, depois Redenção da Serra, Taubaté e Pindamonhangaba. Durante as noites que dormimos nessas cidades,
Inacreditavelmente, Gabriel não teve mais os pesadelos que o perseguiam por tanto tempo, eles simplesmente desapareceram, e ficamos com a certeza de que a energia presente naquela senhora o havia curado. Finalmente, ao chegarmos na Basílica e cumprirmos nossas promessas pessoais, ficou claro para nós dois que a Rota da Luz não foi apenas um caminho físico que percorremos, mas uma jornada interior que nos transformou profundamente. Ao final dessa jornada, quero deixar uma mensagem de fé e esperança. Que assim como eu e tantos outros, você possa acreditar na força de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, protetora de todos nós. A vida nos traz desafios, dores e sofrimentos, mas é na fé que encontramos a força para seguir adiante, mesmo quando o caminho é difícil. E para aqueles que desejam trilhar esse caminho de devoção, escolham a segurança e a tranquilidade da Rota da Luz. A peregrinação é um ato de fé e superação, e a Rota da Luz nos oferece uma jornada de reflexão, longe dos perigos da rodovia Dutra. Que sua caminhada seja abençoada, que você encontre na fé a renovação de sua esperança. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal e deixem seus comentários abaixo. Em breve estaremos postando outra história incrível. Um grande abraço a todos.